Chegamos no capítulo 3 de Tito, o último capítulo desse livro, dessa leitura. Deixa eu me arrumar aqui. Fechando essas recomendações pastorais de Paulo a Tito. Lembrando que Paulo está escrevendo para Tito, que é um dos seus discípulos, que está assumindo uma igreja que tem preocupações de como um cristão vive diante da sociedade. E esse texto é interessante, que ele vai falar da relação do cristão, da postura ética do cristão diante da sociedade. Então ele começa com uma recomendação clássica, que é a relação do cristão com os governos, né? Então é uma relação que não é, a princípio, pode algumas vezes até alguns usam essa recomendação de sujeitar-se aos governantes e às autoridades como uma desculpa para uma alienação. Isso não é o objetivo da fé cristã, não é isso que Paulo está ensinando aqui. Quando ele diz para a gente que nós devemos nos sujeitar aos governantes, às autoridades, para sermos obedientes, para sermos prontos a fazer tudo que é bom, ele está mostrando para a gente uma postura ética, mas não é uma postura de alienação. Recomendação de Paulo é o seguinte: é como se ele estivesse dizendo a Tito e àquela igreja de que as armas que nós usamos não são as mesmas armas usadas pelas autoridades bélicas e pela força que essas autoridades usavam para chegar no poder. Primeiro, que a gente não tem um projeto de poder como as estruturas e os sistemas deste mundo. Segundo, não é que a gente tem que se submeter, mesmo que os caras estejam fazendo coisas que a gente não concorda, coisas que são contrárias à vida, e aí nós temos que nos calar e nos obedecer. Não, mas é como se Paulo estivesse dando a recomendação de que nós não usamos as mesmas armas, de que a nossa revolução é uma revolução gerada pelo amor, pela subversão do amor. Não quer dizer que nós não devemos levantar as nossas vozes, que nós não devemos protestar contra aquilo que é corrupto, contra aquilo que é errado, contra aquilo que gera morte, contra os sistemas de morte. Não, nós devemos fazer isso até porque a Bíblia ela tem um viés profético, e o viés do profeta é denunciar aquilo que está errado, aquilo que gera morte. Mas a perspectiva do cristão ao fazer isso não é uma busca pelo poder, mas na verdade, não é um movimento gerado pelo ódio, incitado pela raiva. As nossas armas não são essas. Nós andamos através do amor. E aí ele vai fazer essa comparação, dizendo que nós também andávamos desgarrados, mas pelo amor de Deus, nós fomos alcançados. E a bondade e o amor de Deus começou a se manifestar em nós e a transformar o nosso caráter. Então, Paulo está dizendo para a gente se submeter, se sujeitar aos governantes e às autoridades, e com esse objetivo de trabalharmos a partir do amor. Algumas versões, é interessante, algumas versões vão optar por uma outra tradução a essa questão de sujeitar. Eles vão acrescentar o verbo admoestar, admoestem, e é uma exortação ao povo para que sujeite a isso, para que estejam com o coração dispostos a servir, Não é uma postura de alienação, mas é uma postura subversiva através do amor, entendendo que nós podemos e devemos nos relacionar com os governos da nossa sociedade, mas com uma mentalidade diferente. E a partir daí, para que isso aconteça, Paulo vai dizer para Tito permanecer na palavra, né? Porque a nossa arma é uma outra arma, não é a mesma arma que esses sistemas que aí estão usam. A nossa arma é uma arma diferente, a nossa arma é através da palavra. Por isso nós devemos ter sensibilidade, sabedoria, espírito de servo para servirmos e compreendermos que a revolução que queremos trazer e a revolução do reino e a sinalização do reino vem, mas não vem pela força.
ela é uma ação milagrosa do Espírito Santo. Ela é uma revolução que acontece em amor, no amor e pelo amor. E essas são as nossas armas. Por isso nós devemos entender e compreender a ação de Deus na história e perceber como é que nós nos encaixamos diante disso, diante da sociedade, como é que um cristão vive e se relaciona com relação às autoridades da sua sociedade. E a resposta de Paulo é: permaneça na palavra, tenham um espírito disposto a servir, um espírito disposto a servir, e saibam que através do amor e da obediência vocês geram uma revolução muito mais profunda do que a revolução gerada pela força. Então esse é o caminho que nós seguimos diante de uma sociedade, diante dos governos e das autoridades que estão aí colocados para a manutenção da sociedade e da vida humana. Nós temos uma postura de serviço, de obediência e de revolução em amor. Não é uma postura de alienação, mas é uma postura que usa outras armas, armas subversivas, como o espírito de servir, o espírito de denunciar e o espírito de amar. Tudo isso baseado na palavra de Deus.